Boa noite, estamos entrando aqui no grupo do Facebook para a transmissão de mais uma mensagem da Palavra de Deus, aqui para a Igreja Batista Nova Esperança, nossos irmãos e os amigos que fazem parte aí do grupo. Espero que todos tenham passado um bom domingo, tenham desfrutado de um dia de paz, de descanso. E agora nós vamos juntos meditar novamente na Palavra de Deus, mais especificamente na primeira carta de Pedro. Boa noite, Pastor João. Seja bem-vindo, Irmã Gisele, Irmão Sérgio, boa noite. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Se você estiver aí, dá uma boa noite aí, coloca algum comentário, alguma coisa para eu saber, porque no meu celular não aparece todo mundo que está, apenas algumas fotos. Boa noite, Dona Miriam, Deus abençoe, seja bem-vinda. Bom ter a senhora aqui com a gente. Então, hoje pela manhã nós tivemos um tempo de estudo bíblico, no horário da escola dominical. Nós tratamos sobre a importância do culto público e como lidar com isso, nesse contexto difícil que vivemos. E agora nós vamos continuar as meditações na primeira carta de Pedro. Dona Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Irmão Gleison, que eu consigo ver que já estão aqui conosco. Então aproveita esses primeiros minutos para compartilhar o link, convidar a pegar sua Bíblia, se preparar, preste atenção. Seu Nonato, boa noite. Boa noite, irmã Suelane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Apesar de não estarmos no templo, reunidos como igreja, não ser um culto público, é bom a gente se concentrar agora. Débora, boa noite, é o irmão Gleison. Prestar atenção na palavra, não deixar nada atrapalhar e assim nos focarmos em ouvir a voz de Deus, deixar que o Senhor fale conosco e nos fortaleça com a sua palavra, o alimento espiritual para as nossas vidas. Muito bem, irmãos, então nós vamos dar início à pregação desta noite. Já tem alguns meses que estamos estudando a primeira carta de Pedro, e versículo por versículo, capítulo por capítulo, e hoje nós chegamos ao capítulo 4, Então tem sido uma sequência, uma série aí de mensagens e de lições tiradas desta carta maravilhosa e desafiadora da Palavra de Deus. E hoje nós chegamos ao 4 de 1 Pedro. Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá, a 1 Pedro capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao 11, tá bom? Somente estes versículos, 1 Pedro 4, do versículo 7 até o versículo 11, ok? Eu estarei lendo aqui, vocês podem acompanhar em suas Bíblias, se tiverem com a Bíblia em mãos, podem apenas escutar também, tá bom? Então eu vou estar lendo aqui, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, que Deus abençoe a sua palavra. Nós chegamos aqui para meditar em 1 Pedro capítulo 4. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. E todos os irmãos e amigos que estão presentes. É uma bênção ter vocês aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus, ter um pouquinho de alimento espiritual nesse tempo de pandemia, de isolamento, de distanciamento. Gabriel também chegou aí, seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito bem, preparados para o fim é o título da nossa mensagem. Preparados para o fim. Que fim? Nós já vamos falar sobre isso. Já pensou no que fazer quando você está aguardando uma pessoa querida, que
você tem saudade, que está longe, distante, e você sabe que ela vai voltar, e dá aquela saudade, aquele sentimento, aquela vontade de reencontrar, de ver a pessoa, e é muito forte, então a gente fica animado, ansioso, esperando a volta, o retorno da pessoa querida. Pensando nisso, eu me lembrei de cenas de filmes ou de reportagens e até textos de livros e jornais, revistas emocionantes sobre isso, falando de pessoas aguardando os seus entes queridos, por exemplo, voltar de uma guerra. Por exemplo, soldados que vão para a guerra e aí eles voltam para encontrar a família, a esposa, os filhos, normalmente ali no aeroporto. E tem aquela cena emocionante, se abraçam, choram, é aquela coisa, pensou que talvez não voltaria, aquele tanto tempo distante, o medo da morte, todas aquelas coisas. E aí, de repente, depois de muita espera, muita ansiedade, a pessoa volta, há aquele retorno, aquele encontro, aquela alegria, aquela emoção. Sabe, irmãos, nós vamos passar por isso um dia com o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve ele voltará, é a nossa bendita esperança, é aquilo que nós aguardamos, é aquilo que a palavra de Deus nos diz para esperar, para aguardar. E um dia nós vamos encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus, que voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Vai ser maravilhoso, vai ser especial. Esse é o fim que Pedro nos diz aqui, que não é um fim que cessa, que acaba tudo, mas um novo começo, quando Jesus vai voltar e resolver tudo e dar início ao fim das coisas, novos céus e nova terra, tudo aquilo que ele prometeu. Então Pedro ele fala disso, sobre o fim, dando continuação aos versículos anteriores, que ele estava falando do julgamento dos ímpios, daqueles que rejeitam a Cristo, daqueles que desprezam o povo de Deus, de como eles vão prestar contas a Deus, mesmo que nos causem sofrimento aqui. Boa noite, Maria Aparecida, seja bem-vinda, a Dona Rita e todos que chegaram depois, Deus abençoe. Então Pedro está falando disso, da volta de Cristo para julgar. Então ele fortalece ainda mais o argumento dele, mostrando o fim de tudo está próximo. O fim de todas as coisas. Então nós sabemos que tudo neste mundo terá fim, as coisas ruins e também as coisas boas. Tudo nesta terra vai passar, tudo aqui é passageiro, é temporário. E quando Jesus voltar, está próximo, seja iminente, pode acontecer a qualquer momento. Ele vai julgar os ímpios e resolver todo o problema na face da terra. Quem vai resolver os problemas deste mundo, do pecado, da maldade, do sofrimento, é Jesus. É Jesus. Então, com a proximidade do fim, com a certeza que temos do iminente encontro com Cristo, a qualquer momento nós podemos nos encontrar com o nosso Salvador. Nós que cremos nele, que confiamos em Cristo, devemos nos consolar com a certeza de que ele vai julgar o pecado e a impiedade. Mas não só isso, amados. A certeza da volta de Cristo e do nosso encontro iminente com ele deve gerar em nós uma mudança de vida. Deve gerar em nós uma mudança de atitude, de comportamento, de pensamento, de coração. Ou seja, como o próprio apóstolo Pedro disse no versículo 2, se você voltar lá para o comecinho do capítulo 4, ele diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A ideia é que saber que Jesus está voltando, o fim está próximo, nosso encontro com ele está próximo, deve nos levar a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E essa vida segundo a vontade de Deus inclui estarmos preparados para este fim. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, que é o que o texto está dizendo, que nós devemos viver preparados para o fim. Nós precisamos estar preparados. Há algum tempo atrás eu conversei com os irmãos sobre o fato de estarmos preparados para a morte, que pode chegar a qualquer momento, Tantas pessoas estão morrendo nos nossos dias, há um número muito grande de óbitos, infelizmente, muitas famílias de luto, e pode acontecer com a gente a qualquer momento, Não é diferente para qualquer pessoa. Nós temos que estar preparados.
preparados. Por mais chato, difícil e desagradável que seja pensar nisso, é uma realidade, é uma necessidade nos prepararmos. Da mesma forma, o retorno de Jesus, o nosso encontro iminente com Ele, deve levar a cada crente, a cada cristão, a cada salvo a ter uma atitude boa diante disso, de se preparar, de mudar de vida, de estar pronto para se encontrar com Cristo. Não de qualquer jeito, não relaxado. Às vezes a gente vê nos filmes, né, nas séries, os pais que vão passear, viajar e deixam os filhos em casa, e eles fazem aquela festa, aquela bagunça e quebra tudo e fica aquela anarquia. E aí os pais voltam, acontece alguma coisa, voltam e encontram aquela bagunça e aquela vergonha que os filhos passam e aquela briga, aquela confusão. Já pensou se Jesus voltar e nos encontrar em pecado, nos encontrar vivendo uma vida relaxada, longe dos seus caminhos, fazendo coisas erradas, sem servir, sem estar trabalhando para Ele, sem pregar o Evangelho? Então não, nós temos que estar preparados. E é isso que Pedro queria colocar na cabeça daqueles irmãos e na nossa, que nós devemos viver preparados para o fim. No versículo 7, olhando aqui de novo no capítulo 4, ele diz: ora, o fim de todas as coisas é próximo. Então isso nos remete à volta de Cristo, o julgamento, a consumação de todas as coisas, o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento do plano escatológico de Deus, o fim dos tempos. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos tomar algumas atitudes diante disso, como servos de Deus, como cristãos, como seguidores e discípulos de Jesus. Já que o fim está próximo, nós temos que viver preparados para o fim. E Pedro diz como? Ele é bem claro, ele é bem direto. Ele diz que nós devemos viver preparados para o fim, mantendo uma comunhão sóbria com Deus. Mantendo uma comunhão sóbria com Deus. No próprio versículo 7, olhem comigo novamente, ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Pedro está dizendo para a gente o seguinte: olha, o fim está próximo, é iminente. Jesus vai voltar, a qualquer momento isso pode acontecer. Então, nós temos que até lá nos preparar para isso, vivendo uma vida criteriosa, uma vida sóbria e uma vida de oração. Em outras palavras, nós temos que viver uma vida controlada e uma vida de oração. Sóbrio ou sobriedade significa uma vida controlada, irmãos. Então, até a volta de Cristo e com a certeza de que ela está próxima, nós temos que viver uma vida controlada. O Filho de Deus, o cristão, não pode ser um descontrolado. Isso em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que viver uma vida sensata, uma vida equilibrada, uma vida que não é dominada pelas emoções, uma vida que não é dominada pelos sentimentos, pelas paixões, pelos desejos ou pela vontade da nossa carne. Já que Cristo vai voltar e nós podemos nos encontrar com Ele a qualquer momento, nós temos que viver de tal maneira que estejamos em plena condição mental para viver direito, para tomar decisões corretas, para fazer o que é certo, para agir com sabedoria, para que desta forma encontremos com nosso Senhor e Salvador. Por isso, amados, nós devemos nos afastar das coisas que tiram a nossa sobriedade. Por exemplo, por isso que nós nos afastamos do álcool, da bebida alcoólica, das drogas, da imoralidade, dos vícios e de todas essas coisas que, como a própria Bíblia diz, tiram o entendimento. Uma pessoa embriagada ou uma pessoa drogada, uma pessoa dominada pela imoralidade, ela não age pela razão, ela não age com equilíbrio, ela fica descontrolada, a vida vira uma bagunça. Então essas coisas acabam com a sobriedade. Ser sóbrio é estar bem consciente. Tudo isso que tira a razão e deixa a pessoa descontrolada e suscetível ao pecado, ao erro, nós temos que tomar cuidado. Então nós temos que viver uma vida preparados para o fim, uma vida equilibrada. Isso até nas coisas boas, sabe? Por exemplo, como televisão, diversão, passeios, trabalho, estudo. Tudo a gente tem que ser controlado, equilibrado, moderado, sensato, ter bom senso.
Ser criterioso e sóbrio, como Pedro diz aqui, é isso. Controlado, sensato. Mas ele diz também para sermos assim na oração. Então, viver preparados para o fim é viver orando. Lembra que desde os tempos bíblicos, o apóstolo Paulo também trata disso em suas cartas, principalmente para os Tessalonicenses, que algumas pessoas falavam assim, já que Jesus está voltando, eu vou viver de qualquer jeito, eu não vou nem trabalhar mais, porque Jesus está voltando mesmo. Não é assim, pelo contrário. Já que Jesus está voltando, eu vou trabalhar, eu vou me controlar, eu vou servir, eu vou ser fiel, eu vou estar bem preparado para que a hora que ele volte, ele me encontre fiel, que é o que Deus quer de nós. E uma das coisas é ser fiel na oração. Nós temos que estar preparados para o fim, para a volta de Cristo, vivendo uma vida de oração. Sem deixar de orar, orando e orando, estando na presença de Deus, conversando com Deus. John Bunyan, que é o autor de um livro clássico aí da literatura cristã, que é O Peregrino, é um livro muito bom, uma fantasia, escrita há muitos anos atrás, que retrata a vida cristã de forma alegórica. Né? Ele era um pastor, um pregador do Evangelho. Ele disse que a oração é uma das maiores provas da salvação de um homem. Na visão dele, no contexto de vida dele, ele podia olhar os salvos e ver que a vida de oração era uma das maiores provas da salvação, um dos maiores frutos. E é isso mesmo, amados. Aquela pessoa que é salva por Cristo, aquela pessoa que é remida pelo sangue do Cordeiro, que é um filho de Deus pela graça, sabendo que o fim se aproxima, que a volta de Jesus está próxima, ela valoriza ainda mais a comunhão que tem com Deus e procura manter na presença de Deus através da oração. Nós não vamos ficar perdendo nosso tempo com outras coisas, mas vamos buscar Deus, orar e orar, porque tudo pode acabar a qualquer momento. Por exemplo, se nós temos que orar pela salvação de uma pessoa, tem que ser agora, porque depois que Jesus voltar não tem mais jeito. Nós temos que orar muito, orar sempre, orar corretamente, prestando atenção ao mundo ao nosso redor, a tudo que está acontecendo, a essa pandemia, as mortes, ao sofrimento, a dor, a corrupção, a mentira, a maldade, ao pecado, tantas coisas terríveis que estão acontecendo, maldade para com as crianças. E a gente vai ficar perdendo tempo, irmãos. Vamos orar pela salvação de vidas, orar pelo arrependimento dos pecadores, orar pela consagração do povo de Deus, pelo crescimento da vida espiritual, por missões, não por coisas egoístas. A oração aqui não é por coisas materiais, passageiras e bênçãos. Não. Orar por aquilo que é eterno, por aquilo que tem que ser resolvido antes do fim. Para que sejamos mais santos, mais fiéis, para que amemos mais a Cristo, para que preguemos mais o Evangelho, para que Deus abra as portas, abra os corações. Que Deus nos dê a capacidade para servi-lo e a coragem para trabalhar para Ele neste mundo, até que Ele volte, até que o fim chegue, até que nós morramos. Pelo que nós temos orado nesses dias, amados, se é que temos orado? Pois bem, uma coisa que nós temos que orar é pelos doentes. Tem tantas pessoas doentes. Inclusive eu peço aos irmãos que orem por pastor Aguinaldo, é o missionário da missão Rocha Eterna. Ele prega nas prisões aí do Brasil, especialmente do estado de São Paulo. Então orem por ele, para que Deus tenha misericórdia. Ele está internado e precisa das nossas orações. Ele já teve alguma melhora, mas ainda está internado, entubado. Orem por ele, pela família dele e tantas outras pessoas que estão por essa situação. Então, por que adianta a gente chegar lá diante de Deus ficar pedindo carro, casa e coisa material, riqueza? Não. Pedir por aqueles que estão lutando pela vida. Orar para que Deus console o coração daquelas famílias que estão de luto. Orar por aquelas crianças que estão sofrendo na mão de adultos maldosos e perversos. Orar por aquelas pessoas que estão passando fome. Orar pelos nossos irmãos, pelo mundo que estão sofrendo perseguição por causa de sua fé. Hoje eu li várias notícias de crentes que foram mortos, torturados e presos simplesmente por causa da sua fé. Nós temos que orar por essas pessoas. E orar acima de tudo pela salvação das vidas, para que as pessoas se arrependam e creiam em Jesus como único Senhor e Salvador. Temos que orar e vigiar. Jesus está voltando. Temos que estar preparados para o fim. Então Pedro diz, mantenha uma comunhão sóbria com Deus. Uma vida de sobriedade, uma vida de oração. Sempre lembrar do que Jesus falou para a gente vigiar e orar. E ele repetiu isso algumas vezes.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, nos afastar do pecado, viver em sobriedade e em oração. É a primeira maneira que Pedro nos mostra que nós devemos agir para viver preparados para o fim. O fim está próximo. E nós vemos isso, os sinais estão claros. Então nós temos que manter uma comunhão com Deus e não se afastar dele, não se entregar ao pecado. Comunhão com Deus, sóbria, profunda, vida de oração. Nós também devemos viver preparados para o fim, amando de verdade os nossos irmãos em Cristo. Olha o destaque que Pedro dá para essa questão. Ele diz que o fim está próximo e ele diz para vivermos uma vida sóbria de oração, mas ele também diz para vivermos preparados para o fim, amando de verdade nossos irmãos em Cristo. Olhem comigo o versículo 8. 1 Pedro 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, antes de tudo, nós temos que amar uns aos outros. Irmãos, não é tempo de ficarmos brigando. Não é tempo de ficarmos arrumando rixa, encrenca e confusão uns com os outros, por causa de política, por causa de opiniões diferentes, por causa do nosso próprio pecado. É tempo de amarmos uns aos outros, porque nós podemos morrer a qualquer momento. Triste será, a última coisa que eu fiz com o irmão foi discutir com o irmão, brigar com o irmão, arranjar confusão por causa de qualquer coisa. É pra gente amar uns aos outros, irmãos. A qualquer momento eu posso morrer, você pode morrer, Jesus pode voltar. Então, nesses últimos dias que temos vivido de tanta dor e sofrimento, temos que amar uns aos outros. Pedro diz, aqueles irmãos do tempo de Pedro estavam sofrendo muito mais que nós. Pobreza, perseguição, miséria, dificuldade. Eles eram peregrinos, forasteiros, não tinham nem onde morar a maioria deles. Correndo risco de vida a qualquer momento de ser presos e torturados por sua fé. E Pedro diz, Cristo está voltando, ele vai resolver isso, mas enquanto aguardamos, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Depende da versão da Bíblia, além de dizer amor intenso, diz amor ardente. Amor ardente. A ideia aqui é que é um amor verdadeiro, um esforço para amar, para ajudar, para servir, para fazer o bem, para cuidar. Sabe, o amor, quando nós lemos a Bíblia, é a virtude e a qualidade mais importante e preciosa. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala, o amor é maior que tudo, é maior que os dons. Se não tiver amor, não vale nada as outras coisas. Deus é amor. Deus mandou seu Filho por amor a nós. Jesus se entregou por amor a nós. Nós vemos que o amor é o maior mandamento. Jesus resumiu toda a lei, toda a Bíblia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós vemos em João 13, o próprio Senhor Jesus disse que o amor é a marca do verdadeiro crente. O John Bunyan falou que era a oração, né? Mas Jesus falou que é o amor. Que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É o amor entre nós que prova que realmente fomos remidos pelo sangue de Cristo e que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Jesus, nosso Salvador, ele teve a sua vida marcada pelo amor do início ao fim. Ele veio aqui por amor, ele deu a sua vida por amor, ele amou as pessoas. E agora Pedro, num contexto de sofrimento, de dificuldade, de tribulação, ele fala, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Então já está próximo, o fim está próximo. Pedro diz claramente, viva preparado para o fim, amando de verdade os seus irmãos, tendo amor intenso uns para com os outros. Irmãos, o fim está próximo, mas enquanto nós aguardamos o fim chegar, a volta de Cristo ou a nossa morte, nós temos que amar uns aos outros de verdade. E Pedro, ele destaca a prática desse amor, porque amor não é um sentimento, é atitude, é ação, é decisão. Então ele diz que deve ser um amor cheio de perdão, no próprio versículo 8. Ele fala que amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então nós temos que perdoar. O amor deve marcar a nossa vida de verdade, não da boca para fora.
E o amor é marcado por perdão, quando a gente sabe perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram. O amor, ele perdoa, ele cobre, ou seja, ele esquece. Mesmo que ainda se lembre, mas não joga mais na cara, não leva mais em conta. Assim como Cristo nos perdoou, nós perdoamos. Amor e perdão caracterizam a vida do verdadeiro salvo, daquele que de fato tem o amor de Deus em seu coração e que sabe que foi perdoado. Jesus está voltando, irmãos, e uma das principais marcas dos fins dos tempos, a Bíblia diz, é o esfriamento do amor. O amor de muitos esfriará e nós vemos as pessoas perdendo o amor. As famílias não se amam, os casais não se amam, os pais não amam mais os filhos não amam mais os pais, as pessoas não amam mais umas às outras, as pessoas amam apenas a si mesmas, aos seus prazeres, amam apenas ao dinheiro. Então o amor está se esfriando no mundo, ninguém se importa mais com ninguém, é um egoísmo desenfreado. Mas nós que somos cristãos, que somos crentes em Cristo, nós temos que manter o amor aceso. Amor uns pelos outros, o interesse, o cuidado, a bondade, o carinho. Nós devemos ser diferentes do mundo e ter amor verdadeiro uns pelos outros. Amor profundo, perdoando-nos uns aos outros, porque a gente é falho. Nós somos pecadores, infelizmente ainda. Quando Jesus voltar, ele vai resolver isso também, graças a Deus. Seremos glorificados. Mas até lá, infelizmente, apesar de toda boa vontade e desejo, a gente vai falhar, como Paulo diz. Mas nós temos que estar pronto a perdoar uns aos outros por amor. E além disso, esse amor deve ser cheio de hospitalidade. No versículo 9, continuando o tema, olhem comigo, Paulo diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Outra característica do amor verdadeiro que a gente deve praticar enquanto aguardamos o fim chegar é que nós devemos amar uns aos outros com hospitalidade. Temos que ser hospitaleiros. Deve ser uma característica do povo de Deus e daquele que ama. Naquela época do apóstolo Pedro, a hospitalidade era uma virtude fundamental para a sobrevivência, principalmente dos crentes que viviam em perseguição, fugindo de cidade em cidade, de país em país, se escondendo das autoridades, tentando salvar suas vidas, se reuniam para adorar a Deus. E muitos pregadores saíam pelo mundo e não tinham hotel e recursos como tem hoje. Eles dependiam da hospitalidade dos irmãos até para sobreviver, para ter um lugar para dormir, para ter um prato de comida. As viagens eram muito longas, as viagens eram demoradas, as viagens eram perigosas, eram cansativas, havia bandidos, havia animais, era dias e noites, era sol, era frio, era aquele cansaço. Então a hospitalidade do povo de Deus salvava vidas. E o amor envolve hospitalidade, sabe? Se Deus nos dá um lar, nós temos que ser gratos. Se Deus nos dá um teto, e estar pronto a abrir para quem precisa. Não podemos ser egoístas. Receber uns aos outros em nossa casa, receber os irmãos para bater um papo, para tomar um café e, se necessário, para passar a noite. Receber missionários e pregadores do Evangelho, irmãos de outras igrejas, de outras cidades, de outros estados, de outros países. Ter a disposição de recebê-los em nosso lar. Receber cultos em nossa casa. Naquele tempo, reunir nos lares era a forma da igreja cultuar. Hoje de manhã nós falamos do culto público. No início da igreja, por boa parte da história da igreja, era nos lares. Não tinha templo, não tinha prédio, não tinha construção. Eles se reuniam nas casas. Às vezes uma casa abria o seu espaço e as pessoas se reuniam lá para cultuar. Às vezes eram várias casas, mas dependia da hospitalidade, da pessoa ter a boa vontade de falar: podem vir para minha casa cultuar a Deus aqui. Nos anos de ministério aqui em Piuí e Vargem Bonita, as duas igrejas que nós participamos da sua fundação, a hospitalidade dos irmãos foi fundamental para as igrejas nascerem. Tanto em Vargem Bonita quanto aqui em Piuí, as igrejas nasceram com cultos nos lares. Pessoas abriam a porta de suas casas e recebiam um monte de estranho lá para cantar, para orar, para ler a Bíblia. Muitas vezes ofereciam um café, um pão, um suco, alguma coisa ainda depois do culto. E foi assim que as igrejas nasceram e se sustentaram por um bom tempo. Nossa igreja aqui em Piuí ficou muito tempo nas casas. Às vezes em várias casas, às vezes numa casa, em outra casa, até que pela graça de Deus conseguimos um local fixo. Mas a hospitalidade faz a diferença.
Deus usa isso para nascer novas igrejas, para vidas serem salvas, para os irmãos serem fortalecidos. Isso é amor. É amor, mostra que a gente não é egoísta, mas pensa nos outros. E Pedro diz, ele faça isso sem murmuração, porque a nossa tendência é reclamar. Nós temos que ter mais hospitalidade. Sabe, nesses dias de pandemia é difícil, né? Tá tudo muito diferente e a gente precisa se afastar um pouco, se isolar, tem todo esse cuidado. Mas mesmo nesses dias, tem gente que uma hora vai precisar da nossa hospitalidade e a gente tem que estar pronto a abrir o nosso lar para ajudar, para salvar, para cuidar, para proteger alguém que precisar da nossa ajuda, da nossa hospitalidade. Isso é amor, isso é cuidado, né? Isso é característica daquele que ama a Deus, ama o seu irmão e está preparado para o fim do encontro com o Salvador. A prática da hospitalidade é marca do amor verdadeiro, sempre foi em toda a história. E hoje o mundo mudou demais e ela é cada vez menor, né? Menos necessária. Mas quando for, a gente tem que estar pronto para isso, para abrir nosso lar e sermos hospitaleiros, até a volta de Jesus que está próxima. Então nós devemos viver preparados para o fim. Em primeiro lugar, mantendo uma comunhão sóbria com Deus. Em segundo lugar, servindo uns aos outros, amando uns aos outros de verdade, amando de verdade nossos irmãos. E em terceiro lugar, servindo uns aos outros com dedicação. Terceira maneira que Pedro nos mostra aqui para estarmos preparados para o fim, que é a volta de Jesus, a consumação de todas as coisas, além de manter uma vida sóbria e de oração, além de amarmos uns aos outros de verdade, é servir uns aos outros com dedicação. Olha em versículo 10. Versículo 10 ele diz assim, está no imperativo, é uma ordem, um mandamento. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a terceira maneira que Pedro nos mostra aqui para estarmos preparados para o fim, para vivermos preparados para o fim, é servindo uns aos outros. E não de qualquer jeito, mas com dedicação, com esforço. Servir é prova de amor. Servir é ajudar, é trabalhar, é fazer o bem, é buscar o bem. E o detalhe aqui que Pedro ele diz para fazermos isso como bons despenseiros, ou como bons administradores. É como aqui na nossa região tem muitas fazendas de café, né? E o dono da fazenda ele coloca ali um administrador, um mordomo, um dispenseiro. Então ele coloca aquela pessoa, você vai cuidar da fazenda para mim, cuida de tudo aí, eu vou resolver minhas coisas e eu volto um dia. E é a mesma ilustração que Jesus usou várias vezes nos evangelhos. Nós somos dispenseiros da graça de Deus que Ele derramou sobre a nossa vida. E como bons dispenseiros, bons administradores, bons mordomos, nós devemos fazer isso com todo cuidado e esforço. Como servos e trabalhadores responsáveis. Como aquele trabalhador dedicado no seu serviço, que não é relaxado, mas é caprichado. Ele toma cuidado, ele se esforça, ele presta atenção, ele se dedica. O estudante que presta atenção, que se esforça, que vai, que tenta, que busca. Esforço, dedicação, zelo, cuidado. Infelizmente, amados, muitos cristãos não são assim com as coisas de Deus. Muitos de nós são assim nas suas coisas, no seu próprio trabalho, estudo e está certo. Mas infelizmente muitos não são assim com as coisas de Deus. Não se esforçam, não se dedicam, mas focam apenas nas coisas desta vida. Por mais que muitas coisas aqui sejam importantes, o fim está próximo e todas vão passar. Nosso trabalho, nosso estudo, tudo que a gente conquistou. O que vai ficar são as vidas que nós ganhamos para Cristo. As almas que nós levamos até Jesus. Os galardões que vamos receber pelo nosso serviço dedicado a Deus e a pregação do Evangelho. Nós temos nos dedicado a servir aos irmãos, a servir a igreja, a servir o povo de Deus, a servir aqueles que precisam da nossa ajuda, ou temos vivido só para nós? Pedro diz para a gente fazer isso de acordo com o dom que recebemos, ou os dons que recebemos. No versículo 10 ele diz, e nós temos estudado isso, cada salvo recebe pelo menos um dom. Então, se você tem Cristo como Salvador, você tem pelo menos um dom espiritual. Além de vários talentos naturais ou coisas que você aprendeu ao longo da sua vida. O dom espiritual é aquela capacidade especial dada pelo Espírito Santo que habita em nós para trabalharmos na obra de Deus, para trabalharmos na igreja,
para servirmos ao Senhor e à pregação do Evangelho. E é assim que devemos servir, amados, de acordo com o dom que recebemos. De acordo com o que temos e somos pela graça de Deus, não pelo que não temos. Ah, eu não posso fazer isso, pastor, porque eu não sei. Ah, eu não posso fazer isso porque eu não... Não é isso que Deus está falando. Eu vou servir de acordo com o que eu sou, de acordo com o que eu tenho, de acordo com o que Deus me deu, os dons, os talentos, as capacidades. Não é para a gente servir como eu gostaria que fosse. Ah, eu queria ser igual aquele irmão, aí eu ia trabalhar na obra. Não. Eu sou assim, Deus me fez assim, Deus me deu esse dom, esse talento. E é assim que Ele quer que a gente sirva, que a gente ajude, que a gente trabalhe. E tudo é dado pela graça, nada é nosso. Os dons vieram de Deus, os talentos, a vida, a saúde. Tudo veio de Deus e deve ser usado para Deus, para a glória de Deus. São presentes dados por Ele para a glória dele. Eu li até uma ilustração hoje, meio que por acaso, né, que como um pai dá um dinheiro para o filho, né, o filho pega aquele dinheiro e compra um presente e dá para o pai. Na verdade, tudo veio do pai já, mas o filho recebeu e devolveu. Então tudo que a gente faz, os nossos dons e talentos, tudo foi dado por Deus, pela sua graça, para a gente servir a Ele, trabalhar para Ele, servindo uns aos outros, ajudando os nossos irmãos. E de acordo com a palavra de Deus. Não é para a gente fazer segundo a nossa vontade, o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, mas de acordo com o que Deus diz em sua santa palavra. No versículo 11, olhem comigo o versículo 11. Olha o que Pedro diz. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma parte dos dons espirituais, quando nós lemos as listas de dons que tem na Bíblia, no Novo Testamento, uma parte dos dons espirituais são os dons da fala, relacionados à fala. Por exemplo, o dom da pregação, o dom do ensino, o dom do evangelismo, o dom da exortação tem a ver com o abrir a boca, o anunciar, o pregar, o falar, certo? Quando nós temos esses dons, esses talentos, nós temos que fazer isso, mas sempre falar de acordo com a palavra de Deus. Então não é para falar o que eu penso, o que eu acho ou o que eu quero, mas o que Deus pensa, o que Deus diz. O Evangelho de Cristo, a mensagem da graça, as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. Então nós temos que pregar a Bíblia, falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, exortar por meio da Bíblia, aconselhar por meio da Bíblia, ajudar nossos irmãos da Bíblia. Se tem um irmão sofrendo, eu vou lá falar com ele, mas eu vou falar o versículo. Se eu conheço uma pessoa perdida, que eu estou orando pela salvação dela, um familiar, um amigo, eu vou lá evangelizá-la, mas eu vou evangelizar de acordo com a Bíblia. Se eu vou pregar na igreja, né, se eu vou ensinar na classe da escola dominical, eu vou fazer isso de acordo com a Bíblia. Não é segundo a nossa palavra ou a palavra dos homens. A Bíblia é viva, poderosa e eficaz. Ela pode salvar os pecadores, transformar vidas, a mudar corações. Então a gente deve falar e servir através da palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é suficiente. Às vezes a gente quer falar muita coisa, né? Mas o que precisamos falar é apenas o que Deus mandou a gente falar. É a tarefa do profeta. Toda a Bíblia nós vemos, né? O profeta, a tarefa dele era pregar a palavra de Deus, e é a nossa hoje. E por último, amados, aqui quando nós vemos que devemos servir uns aos outros com dedicação, de acordo com os dons que recebemos, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o poder de Deus. O poder não é nosso. Eu não tenho poder. Você tem poder. O poder que temos é um poder dado por Deus. É Deus quem nos capacita. Em Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, amados, nós vamos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, aguardando o fim, a volta de Cristo, de acordo com o poder que Deus nos dá, sabe? Nós somos fracos. Quando eu penso em quem eu sou e no que eu posso fazer, somos apenas seres humanos pecadores, falhos, caídos, salvos pela graça de Deus. Por nós mesmos nós temos medo, vergonha, timidez, falhas, defeitos, conflitos, problemas. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso.
Ele nos dá seu Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos dá o poder. Então nós devemos obedecer e fazer e servir na força que Ele supre. E às vezes estamos cansados, às vezes estamos tristes, às vezes estamos decepcionados, mas Deus renova as nossas forças. Ele nos fortalece, Ele nos anima, nos capacita para o serviço. Ele nos dá todas as condições que precisamos para servir na obra que Ele nos confiou. É na força de Deus que devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, viver uma vida de santidade e uma vida de oração nesses últimos dias, até o encontro final com o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir, amados, dizendo o seguinte: quando nós vivemos assim, Deus ele é glorificado em nossas vidas. É o que Pedro termina o raciocínio aqui destes versículos, dizendo para que em tudo Deus seja glorificado. O objetivo de vivermos assim, preparados para o fim, não é para que Jesus venha e fale: olha como você é bom, como você é fiel, você é 10. Não. É para que Ele seja glorificado, o nome dEle seja engrandecido. Nada é nosso, nós vamos nos prostrar aos pés de Cristo e reconhecer sua graça, Senhor. Porque o Senhor deu a vida por mim na cruz, o Senhor pagou meus pecados, o Senhor ressuscitou. Eu não sou nada, eu mereci estar no inferno. Eu te louvo, te exalto e adoro o teu santo nome. Deus é glorificado quando nós vivemos uma vida reta, quando nós vivemos uma vida justa, sóbria, de oração, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de serviço. Todas as coisas são por Cristo, para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Ele quem nos salvou, Ele quem nos deu os dons, Ele que nos uniu como família, como igreja. Nós pertencemos a Ele, o domínio e o poder por toda a eternidade são dEle. Ele é o Senhor soberano, nosso Salvador, nosso amigo, o nosso Deus. Somos salvos pela graça, pela misericórdia. Né? E esse deve ser o maior objetivo da minha, da sua vida. A glória de Deus. A glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós vivemos dias difíceis, né, com a pandemia, com tanto sofrimento, com tanta morte, com tanta dor, tanta doença, o distanciamento, o isolamento, limitações, impedimentos, tantas coisas difíceis. E às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e vemos: como que eu vou fazer isso agora, Senhor? Estou impedido, eu não posso encontrar com as pessoas, não posso me reunir. Como que eu vou servir? Como que eu vou ajudar? Como que eu vou amar? Quando Pedro escreveu, não tinha a pandemia do coronavírus, mas tinha perseguição, tinha pobreza, tinha muitas outras pragas e muitos outros sofrimentos e mortes. Os crentes morriam diariamente por sua fé. Havia um ódio pelo povo de Deus, pela palavra de Deus. Contudo, Pedro diz para aqueles irmãos: vivam preparados para o fim. Jesus vai voltar, vai resolver todos os problemas e os pecados deste mundo. Mas enquanto aguardamos a sua volta, e pode ser a qualquer momento, vamos viver preparados. O mundo mudou em muitas questões, mas a palavra de Deus permanece. Então nós temos que... eu vou exercer o amor por meus irmãos nesses dias de pandemia. Talvez com um telefonema, talvez mandando uma mensagem de carinho pelo WhatsApp, uma palavra: irmão, eu estou orando por você, eu te amo, você é importante para mim, fica firme, não desiste não. Orando pelos doentes, né? Dando uma cesta básica ou algo para alguma pessoa que está desempregada, que não está podendo trabalhar, que está passando dificuldade, né? Abrindo mão de... Sabe, a gente tem que usar a nossa inteligência, a gente tem que usar a sabedoria e nos esforçarmos para servir, para amar nossos irmãos, para pregar o Evangelho. Usar as redes sociais para colocar um versículo, para falar da palavra de Deus, para demonstrar amor, carinho, perdão. Irmãos, a vontade de Deus continua, mas acima de tudo, né, nos afastando do pecado. Não deixando o pecado dominar a nossa vida, mas sendo sóbrios. Não deixando de orar, mas orar e buscar a presença de Deus. É assim que estaremos preparados para o fim. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar nesses dias em que estamos isolados. Ou pode demorar algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Mas uma hora Ele vai voltar. E nós devemos viver preparados para esse fim. Quando Ele voltar, olhando todo o contexto que Pedro escreveu, os ímpios serão julgados, né? Mas e nós salvos, como o encontraremos?
Nós estaremos bem e fiéis, servos bons e fiéis, ou ele nos encontrará em pecado, uma vida bagunçada e uma vida inútil, sem serviço e sem amor. Olha, eu pergunto para vocês que me ouvem, todos aqui, tem 16 pessoas agora, né? Já chegou a 20. Você está preparado para encontrar com Jesus? Se ele voltar agora, você está preparado para esse encontro? Você já é salvo? Você já se arrependeu dos seus pecados e confiou nele, no sacrifício dele na cruz, no sangue que ele derramou na sua morte? Ou você ainda tem confiado em suas obras, em ídolos, na religião ou em si mesmo? Ou talvez não está nem aí para nada? Você está preparado para o encontro com Jesus? Se você já foi responsável por algum serviço, alguma coisa, já foi um despenseiro, já assim, a hora que encontra com o Senhor, você tinha que deixar tudo pronto. Nós vamos deixar tudo certo, estarmos preparados para nos encontrar com Cristo. E se você já é salvo por Cristo, alguns colocaram aí sim, né? Deus seja louvado. Você tem vivido para a glória dele? É o que nós devemos fazer. Viver preparados para o fim, né? Viver preparados para o fim, que é iminente. Mantendo uma vida sóbria de comunhão com Deus. Amando de verdade nossos irmãos. E servindo uns aos outros com dedicação. Eu aproveito, amados, aqui no fim, né? Já que estamos aqui, para dizer que eu tenho orado por todos vocês. Diariamente, eu lembro de vocês, né? Tenho sentido a falta, a necessidade de estarmos juntos, né? Mas tenho orado pelos irmãos, pelos amigos, pelos missionários. Temos orado aqui em família pelos doentes, né? Orem por nós, né? São dias difíceis para todos, para alguns ainda mais, né? Nós temos que demonstrar esse amor e oração é uma prova de amor. Amo muito vocês, oro por vocês. E o meu maior desejo é que todos estejam firmes com Cristo, perto dele, para que quando ele voltar, estejam preparados. E se você entregue sua vida a Jesus, ele é o único Salvador. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Tá bom? O fim está próximo, Pedro diz. Então sejamos sóbrios, vida de oração, amemos uns aos outros e vamos servir uns aos outros. Deus vai nos dar a sabedoria e a forma certa para colocarmos isso em prática, mesmo com a pandemia, mesmo com o isolamento, né? E uma das formas é orarmos uns pelos outros. Vamos ficar firmes, viver uma vida sóbria, preparados para o fim. Eu vou terminar com uma oração, né? Não sai ainda, eu vou orar para terminar. E eu peço que estejam lembrando do pastor Aguinaldo, para que Deus possa curá-lo e livrá-lo dessa situação difícil que ele se encontra, tá bom? E eu estarei orando agora para encerrarmos nossa mensagem. Pai querido, muito obrigado por esse tempo meditando na palavra com os irmãos aqui pela internet. Obrigado por esse recurso que o Senhor nos dá e podemos estar próximos, apesar de distantes. Obrigado pela tua palavra que nos exorta, nos ensina, nos consola e nos fortalece. Nos lembra que o fim está próximo, que Jesus vai voltar e um dia estaremos diante daquele que morreu e ressuscitou por nós. Ajude-nos a ouvir as palavras do apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor, para vivermos uma vida sóbria, uma vida de oração. Ajude-nos a amarmos uns aos outros e a servirmos uns aos outros, ó Deus. Nos mostre como, nos dê um coração amoroso, grato, dedicado. Ajude-nos a usar nossos dons, nossos talentos, para o bem dos nossos irmãos, para a honra e glória do teu santo nome. Cuide de cada um dos irmãos e amigos que me ouvem, de suas famílias. Proteja a todos do mal. Cuide daqueles que estão doentes. Nos livre, por favor, deste vírus. Nos proteja. E rogamos por aqueles que estão sofrendo nos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor traga a cura, a restauração. Que o Senhor ajude os médicos, enfermeiros e todos que têm trabalhado na linha de frente desta batalha. Rogamos pelo nosso irmão, pastor Aguinaldo, servo do Senhor, que tem dedicado a sua vida para pregar nas prisões o Evangelho, que tem uma família, ó Deus, e que está nessa situação tão difícil, entubado, internado. Rogamos que o Senhor cure e restaure a sua saúde, traga-o de volta ao seu lar e ao seu ministério, se assim for a tua vontade, ó Deus. Por favor, o Senhor pode todas as coisas. E pedimos que o Senhor encha nosso coração de amor.
de fé e de dedicação para a honra e glória do teu nome. Cuide dos irmãos e salve aqueles que não têm Jesus, nossos amigos, familiares, antes que seja tarde. Nos dê uma boa noite e obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, muito obrigado pela atenção, né? Todos que chegaram depois, irmã Maraísa, Tamires, né? Eu vi alguns aí que comentaram, o João, né? E outros. Se eu não falei seu nome, me desculpe, não aparece todos aqui para mim, tá? Mas Deus abençoe a todos vocês, né? Estejam preparados para o fim, fiquem firmes e vamos orar uns pelos outros, né? Cuidar uns dos outros, da maneira que pudermos, para a glória de Deus, para o nosso bem, até o fim. Então, terça-feira, 7h30, de novo aqui no grupo. Se Deus quiser, se Ele não tiver voltado até lá, se eu estiver vivo, né, teremos a pregação aqui. Domingo que vem também ainda estaremos em isolamento, tá bom? Então, aguardo os irmãos aqui até o dia que Deus permitir que voltemos a congregar. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana na presença de Deus, né? Se cuidem e principalmente cuidem da sua vida espiritual, da sua fé, da sua comunhão com o Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Amamos vocês, contem com as nossas orações. Tchau.